Bom dia a todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e este aqui é o nosso curso de Física Moderna e Contemporânea. Um curso que vai tratar aí de vários assuntos, para os quais traremos a devida ênfase a partir da aula número 1. Hoje, entretanto, nessa nossa aula inaugural, nós vamos tocar num assunto bastante importante para a formação de cientistas e de professores, que é o da credibilidade científica. Apesar do nome, né, e apesar do chamamento para situações que vivemos hoje aí no nosso país, onde a credibilidade científica, nesses tempos de pandemia e de pseudofilosofias e negacionismo científico, ela é constantemente evocada, né? Em situações corriqueiras, como por exemplo essas que eu ilustro aqui nessa transparência, essa molécula aí, por exemplo, a molécula da hidroxicloroquina. Para que ela serve? Ela serve para tratar gripe, ela serve para tratar unha encravada. Para que ela serve? E essa outra foto aqui, né, que é uma forma, digamos, uma forma de um rascunho do que seria uma terra plana, né? Quer dizer, que modelo temos hoje? Modelo geocêntrico, modelo heliocêntrico, não tem modelo, cada um pensa o que quer, em ciência cada um pensa o que quer, ou existe, ou a ciência tem uma razão de ser, o nome, o método científico tem uma razão de ser, né? Tem um motivo para que as pessoas tenham de estudar aí anos, fazer o seu mestrado, doutorado, desenvolver pesquisa. Tem um motivo para isso ou não tem? E se tem, onde é que eu encontro a documentação sobre isso, né? E são temas aí que apareceram num contexto onde a credibilidade científica tem sido sempre colocada de forma equivocada por muitas pessoas. Eu venho aqui nessa aula inaugural discutir então como que isso é abordado pela comunidade científica mundial, qual é o acesso, né? E também como que isso impacta, né, a formação de cientistas e também de que forma a comunidade científica se apresenta diante dessa situação. No meio dessa discussão também tocaremos um pouco a formação da comunidade científica. Os fatores mais importantes que trataremos aqui correspondem à descrição das ferramentas, dos mecanismos que existem para quantificar e qualificar o que é um trabalho científico, não é? E essas ferramentas hoje, depois da revolução da internet, no final dos anos 90 e que se propagou aí nas últimas 2 décadas, elas estão disponíveis, as pessoas podem acessar, não é? Muitas vezes elas não estão numa linguagem extremamente popular e apelativa, mas elas existem. Então, a credibilidade científica ela pode ser aferida por meio desses mecanismos, dessas ferramentas, que já foram bastante aprimoradas, né? Algumas delas não existem apenas desde o advento da internet, mas já existem aí há décadas, são quase seculares, não é? E envolvem um trabalho intenso da comunidade científica tanto para criar esse acervo quanto para disponibilizá-lo, não é? E o fato delas serem acessíveis hoje não justificaria mais esse tipo de viés de pouca credibilidade na denotação que se dá a determinados discursos que ouvimos por aí. Não é? Então é muito fácil averiguar a credibilidade de uma ideia científica. Né? Ela é bastante possível e muitas das vezes acessível. Não é? E ela não é disseminada então por WhatsApp ou por um jornal popular. Ela está na rede, está disponível para quem tiver interesse em verificar.
não é? Portanto, esta aula será sobre as plataformas que existem para esse tipo de acesso à informação e sobre como acessar essas plataformas e eventualmente interpretar. Eu não tenho dúvida que um estudante de uma área de exatas ou de uma área de humanas, não é? Ou de uma área de biológicas, ou até mesmo de uma área de administração, ele é capaz de depurar as informações que se tem nessas plataformas. São informações, sobretudo, de cunho bibliométrico, onde é possível que se averigue o caráter científico do que se produz de conhecimento nos últimos 100 anos, pelo menos, não é? E então são plataformas que, por existirem e serem plenas de informação e serem controladas pela comunidade científica, elas impedem qualquer tipo de interpretação equivocada que se dá a determinados processos, que se ventila por aí, como, por exemplo, a aplicação de um medicamento para algo que ele não foi concebido. Né? Existem pesquisas que demonstram isso daí. Ou como uma concepção geocêntrica da Terra, né? Que sabemos que não é mais. Hoje o modelo é heliocêntrico, não é? E, então, quer dizer, essas coisas não se justificam mais no século XXI, nem no século XX, nem no século XIX, não é? Então, a ideia é escancarar esse tipo de informação, esse tipo de metodologia que existe e que é inquestionável, né? É daí que surge a ideia de que as verdades científicas têm um caráter, têm um peso, têm uma robustez significativa. Então vamos procurar entender essas plataformas. Nessa tentativa de explicação, eu começo aqui, portanto, com dois modelos extremos. Né? A plataforma Lattes, que é uma plataforma tipicamente brasileira, né? Ela não é propriamente uma plataforma científica, ela é muito mais uma plataforma acadêmica e até certo ponto biográfica da carreira científica e acadêmica das pessoas, e o Web of Science, que é a plataforma de maior credibilidade, e eu vou explicar por quê. Né? Nessa comparação, eu coloco aqui o indivíduo Irving Schrödinger e a sua equação, a equação de Schrödinger. Né? A ideia é confrontar aqui o legado científico com o caráter biográfico da pessoa. Né? Então, plataformas como essa, a plataforma Lattes, elas têm mais um caráter de descrição biográfica, profissional, acadêmica, e não propriamente a expressão de um legado científico. É lógico que dali é possível tirar informações, mas jamais tirar conhecimento. Jamais. Né? Então você tem informações biográficas, você não tem informações científicas. Né? Você tem uma bibliometria ali resumida, mas você não vai entender ou encontrar disponível o conteúdo científico da obra das pessoas, mas você vai se informar sobre quem foi tal pessoa. Né? Agora, em ciência, o que importa é o legado científico, não importam as pessoas, importa o legado científico. É o legado científico que se propaga ao longo dos séculos. É lógico que não custa nada fazer menção às pessoas, aliás, em muitos dos casos devemos fazer menção às pessoas, quando o objeto não é de domínio público, não é? Mas o legado científico é algo que se propaga pelas décadas e pelos séculos. Portanto, plataformas que preservam o legado científico são aquelas mais importantes para se fazer e entender a ciência. Eu, como sou um cientista, por exemplo, eu tenho ali que disponibilizar meus dados na plataforma Lattes. Né? Então, ali você pode encontrar informações sobre a minha formação, sobre a minha escola, enfim, sobre as áreas às quais eu dedico a minha pesquisa, né? Bem como a minha atuação profissional, os meus serviços prestados aí à comunidade científica, e um resumo dos trabalhos que eu publiquei, mas vocês não vão ter acesso
aos trabalhos. Vocês vão ter acesso apenas ao título, à informação de coautoria e coisas do tipo, não é? Agora, o Web of Science, ele providencia um acesso um pouco mais apurado, né, dessa informação científica. Ele também não vai dar acesso aos trabalhos. Tá? Ele vai dar um acesso a uma bibliometria de padrão internacional. Né? É como a comunidade científica ela, ela depende de uma interface internacional muito grande, né? Ela sempre dependeu, né? Na altura em que não havia tanta popularização da ciência, esse contato internacional era feito por meio de correspondências, por meio da imprensa, né? Quando foi fundamental a invenção da imprensa, né? Por, por, por um meio de facilitar a comunicação entre as pessoas, assim, com obras mais completas, não é? E então, o Web of Science, ele também não dá acesso às obras, mas ele fornece um, um, um um arcabouço de informações desde o final do século XX, melhor dizendo, desde o final do século XIX. Então você vai ter todo um apanhado de obras científicas, né, de revistas internacionais, alemãs, italianas, francesas, britânicas, americanas, e hoje em dia de todos os países do mundo, inclusive brasileiras, né, mas sobretudo aquelas em que admitem a publicação no idioma padrão das comunicações científicas, que hoje em dia é o inglês. Outros tempos foi o latim, né, há 3, 4 séculos atrás, para trás, até a época do Aristóteles, quando era então o grego, né, não era o latim. Mas enfim, então o Web of Science ele condensa esse tipo de informação. Só que é uma plataforma de não acesso público, não há acesso público. Somente as universidades e os centros de pesquisa é que compram os direitos para que as pessoas, os cientistas, tenham acesso a essas obras e possam, assim, ter um arcabouço de informação bastante suficiente e completo para desenvolver a sua pesquisa. Né? Então, ela não é uma plataforma democrática, vamos dizer assim. Né? Mas temos alternativas para isso, alternativas bastante interessantes. Né? Nesse contexto, eu volto um pouco à proposição inicial, lembrando desse confronto entre a criatura e o criador. Aqui temos o Irving Schrödinger e a sua equação, a equação de Schrödinger. Né? No domínio das ciências, o que é interessante é isso, a preservação do legado, a preservação da obra, das ideias, não é? Quando isso se perpetua, temos uma conquista para toda a humanidade. Né? E, sobretudo, nas ciências duras, como a física, a matemática, é a perpetuação do legado científico da pessoa que é importante para a humanidade. Né? Então, uma equação é muito mais importante do que a figura do sujeito. Isso não acontece muitas vezes em outras áreas. E mesmo nas ciências duras. Muitas vezes a situação real, né, em oposição a uma situação ideal, é aquela da exaltação do indivíduo. Né? A gente observa muito isso acontecer, principalmente nos dias de hoje, onde a circulação de informações em plataformas de caráter humano e profissional é muito mais evidente. Né? Mas isso acontece também nas ciências duras. É que no caso das ciências humanas, a figura do indivíduo, né, ela é muito importante na concepção e na apresentação das ideias. Então, gente, é muito comum você ver um cientista da área de humanas mencionar segundo Freud, segundo Kant, segundo Bauman, até porque o que acontece? O pensamento na área de humanas, né, ele evolui à medida em que a sociedade evolui, ou involui, que seja. Mas o pensamento muda com o tempo. Né? Os princípios eles são melhor elaborados conforme a sociedade vigente. Né? Então, em sociologia, em antropologia, né, na filosofia mesmo, né, temos essa evolução que acompanha também o desenvolvimento da humanidade. Então, é normal associar ao seu tempo o Criador à sua obra.
né? Já na área das ciências duras, essa menção ocorre quando o sujeito ganha um apelo popular muito grande. Por exemplo, é muito comum você ouvir falar, segundo Einstein, parará, parará, né? Segundo Einstein, tal coisa foi dita. Enquanto que, na verdade, o legado mais importante é aquele deixado nas obras científicas, né? É aquele que proporcionou novos trabalhos científicos, nova formação de recursos humanos, né? Novos conteúdos, né? E que eventualmente vieram a se tornar tecnologia, enfim, ou, na área de biologia, por exemplo, uma vacina e coisas do tipo, não é? Então, essa separação entre o indivíduo e o legado, sobretudo nas áreas duras, né, ele é muito importante. E dessa separação, o que é que vai sobrar? Vai sobrar, então, o conteúdo científico das suas obras, ou as obras científicas de fato, que vão, elas sim, pautar o recorrente novo desenvolvimento científico. Né? Só que, para que isso aconteça, houve um momento aqui na história da humanidade em que se percebeu que o acesso, de preferência universal, fosse facilitado, fosse providenciado. Né? E aí é que temos essa data icônica de 14 de agosto de 1991, quando, idealizado por este senhor aí, um físico chamado Paul Ginsparg, né, ficou disponibilizado o Archive, né, que é este repositório de arquivos científicos. Né? Então, a partir de 91, os cientistas tiveram a possibilidade de disponibilizar seus trabalhos, né, neste portal. Não é? E este é um portal que não exige uma avaliação profunda do trabalho científico para que ele possa ser disponibilizado. Né? Então ele tem essa desvantagem na medida em que não há um rigor na avaliação do conteúdo científico. É apenas uma, uma separação entre o joio e o trigo, vamos dizer assim. Né? Os trabalhos lá disponibilizados podem ter conteúdos equivocados. Né? É só que eles não vão estar falando de besteiras, vamos dizer assim, mas eles não vão ter um rigor científico, porque eles não vão estar sendo avaliados pelos pares científicos, né? Por pessoas com formação equivalente capazes de averiguar se esses trabalhos têm um rigor científico. Né? Contudo, ele tem um lado positivo, né? Ele deselitizou o acesso, ele desaristocratizou o acesso, ele barateou, tornou público o acesso, ele acessibilizou, então ele acabou mudando a ciência. Né? Então, do início para o final da década de 90, a ciência mudou. Né? A forma de fazer ciência passou a ser mais profusa, mais difusa, né? Mais pessoas, mais universidades, mais estudantes, mais sociedades científicas passaram a ter acesso a essa documentação científica. Não é? Essa documentação também é, sobretudo, na área das ciências duras. Né? Física, matemática, química, biologia. Né? Por quê? Porque na área das ciências humanas a gente tem um problema da linguagem. Né? Muito em áreas de humanas, muito, não tudo, né? Acaba por ser publicado no idioma do país em questão. Né? Então, por exemplo, no Brasil, muito da área de humanas é publicado em português. Né? Então, isso dificulta o acesso por si só, as pessoas não falam português. Né? Na Itália, muitas das coisas são publicadas em italiano na área de humanas. As pessoas não falam italiano. E assim na China, no Japão e tudo mais. Né? Então, as ciências duras têm a vantagem de uma linguagem universal, além da matemática, que é a linguagem mais universal de todas, né? Utiliza-se o idioma padrão como sendo o inglês. Né? Então, não se publica obras de relevância ou de significado mínimo que não seja em inglês, não é? Então, é mais voltado para a área de ciências duras mesmo. E no caso das engenharias, né, você tem vários problemas também, em particular a questão das patentes
que causa uma certa, até a questão econômica envolvendo, então isso dificulta um pouco a publicação e a publicização das obras em áreas mais voltadas para tecnologia, engenharias e tudo mais. Então elas não se aproveitam também dessa fonte. Mas as ciências duras, né, elas dependem hoje fundamentalmente de publicações como essa. Esse não é o único meio de acesso, né? Existem outros meios de acesso, né? Mas essa desaristocratização do sistema foi muito importante. Vocês podem ver um grupo de pessoas aí com comportamento aparentemente aristocrático, né? E a presença de apenas uma figura do sexo feminino, que é essa fantástica, brilhante, maravilhosa Marie Curie, de quem também falaremos um pouco ao longo do curso. Na ocasião desse evento, né, que reuniu cientistas da época, não é? Onde vivíamos aí duas revoluções, a revolução da mecânica quântica e a revolução da relatividade restrita e a relatividade geral também. Hum, Temos aí as figuras de Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein, Paul Dirac, Marie Curie, Ernest Rutherford, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, um, e outros tantos aí que eu não estou conseguindo identificar. Enfim. Então, nessa ocasião, o acesso às informações científicas ele era muito limitado, né? E limitado, sobretudo, à condição de socioformação da pessoa, não é? Então, disseminar o conhecimento científico era um processo ainda incipiente, né? E aristocratizado, sem dúvida aristocratizado, né? Então, para entender um pouco como isso sucede, né, a gente faz e chegarmos nos dias atuais, né, na forma como a disponibilidade de informação científica ocorre hoje, né, vamos fazer um breve apanhado histórico, né, de como as coisas aconteceram, né. Isso é apresentado nesse livro, o chamado O Homem e o Universo, que é uma tradução em português de Portugal de um livro chamado The Sleepwalkers, ou seja, o nome correto deveria ser Os Sonâmbulos, né? Deste historiador científico húngaro chamado Arthur Koestler. Ele traça um panorama desde os pré-pitagóricos, né? Passando por Aristóteles, Cláudio Ptolomeu, já agora depois de Cristo, né? E a evolução das ideias sobre o universo, né? Que na altura não exibiu uma expansão cosmológica tão grande como hoje, né? Então, eles nessa trajetória, fica claro, por exemplo, a contribuição dos pré-pitagóricos e dos pitagóricos na ideia de geometrizar o pensamento e matematizar o pensamento, né? A ideia de Aristóteles de tentar estabelecer conceitos elementares para descrever conceitos mais complicados e depois aí já quase 3, 4, 5 séculos depois, uma descrição do modelo astronômico com base no sistema aristotélico por parte de Cláudio Ptolomeu, um sistema ainda geocêntrico, que acreditava que a Terra era o centro do universo, mas ainda assim, ainda com esses pressupostos, era possível descrever o movimento dos planetas que eram possíveis de ser observados na época. Então, é curioso, né, que mesmo imaginando ou entendendo a Terra como o centro do sistema planetário, que era o universo ali concebido, né, era possível interpretar, descrever precisamente o movimento dos planetas. Né? Isso é muito interessante, mesmo na condição de um paradigma equivocado. Paradigma esse que perdurou por mais de um milênio, né? Por quase 2 milênios, enfim. Então, veja, lembrando que a noção de que a Terra era esférica já vem ali do período pós-pitagórico, né? Com Erastótenes,
com Demócrito, enfim, as pessoas já tinham uma interpretação mais clara sobre a noção da Terra esférica, né? Então isso não é uma coisa tardia, né? Mas, logicamente, a população em geral não tinha acesso a essa informação, né? É, então, o Ptolomeu, por exemplo, ainda no modelo geocêntrico, né, ele, ele, ele conseguia, com um modelo de uma espécie de engrenagens entre planetas, entre órbitas de planetas, escrever o movimento de forma razoável, né? A mudança vem com Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico e o procedimento de trabalho dele deixa muito claro, né, o que dois conceitos que hoje pautam as ciências duras, sobretudo, que é o de mudança de paradigmas e o de esgotamento de modelos, né? Esses dois pensamentos, né, eles coexistem e eles basicamente são os propulsores centrais da ciência nos dias de hoje. Ou seja, eles são, digamos assim, é, pré-concepções do método científico de Galileu, né? O método científico, como é que ele funciona? Ele pressupõe você tem um fenômeno, né? Então você pressupõe uma hipótese para descrever um fenômeno. Essa hipótese é uma hipótese teórica. Aí com essa hipótese você vai e faz um experimento e testa a sua hipótese junto ao fenômeno, né? Toma as medidas e vê se a sua hipótese é uma boa hipótese. Se isso funciona, você concebe um modelo, né? Esse vai ser o seu novo paradigma, o seu paradigma. E você, para que na verdade ele se torne um paradigma, tem que verificar se isso é aplicável em circunstâncias semelhantes e variáveis, né, de um fenômeno que obedeceria à mesma hipótese, os mesmos princípios. Se isso for confirmado, você tem um modelo científico. Né? Quando que o modelo científico cai? Quando você detecta um fenômeno, né, e para o qual essa extensão do seu modelo, dos seus paradigmas, já não serve mais, já não funciona mais. Né? Então, o que acontece? Quando um paradigma é concebido, geralmente é um golpe de gênio. Né? Um paradigma novo exige não apenas trabalho, exige muita inteligência, muita inspiração, ideias revolucionárias, mas consistentes, sobretudo com o paradigma anterior. Né? Um paradigma novo, ele tem que abarcar o paradigma anterior, ele não pode ser totalmente diferente. Né? O paradigma anterior geralmente tem que ser um caso limite, um caso particular do paradigma novo. Essa é uma etapa do processo. Né? A outra etapa, que exige muito mais trabalho, é do esgotamento do paradigma anterior. Né? E o Copérnico, por exemplo, né, ele passou 30 anos. O Copérnico era um monge católico, né? Então ele vivia ali enclausurado na sua comunidade eclesiástica. Ele não era padre, ele era, ele era celibatário, mas ele não era um padre, né? Ele não era ordenado para ser padre. Então ele vivia ali na sua polonês, né, na sua comunidade da Cracóvia, ele era, e ele passou 30 anos da sua vida investigando o modelo de Ptolomeu. Né? Então, digamos que ele esgotou o modelo de Ptolomeu. E de tanto testar as informações e o paradigma de Ptolomeu, que era geocêntrico, ele chegou à conclusão que deveria mudar o paradigma para um paradigma heliocêntrico, onde o Sol seria o centro dos movimentos. Né? E assim se deu então a introdução desse novo paradigma, que não foi também, como eu falei, 30 anos, e ainda com muita insegurança, ele tinha medo de ser queimado na fogueira, como alguns dos seus colegas séculos atrás haviam sido queimados, né? O, então ele tinha muita insegurança. Né? E a consolidação do modelo heliocêntrico ele vem com Kepler, né? Quase um século depois, também se pautou na obra de Copérnico, né? E, e
graças a um acesso a uma conjuntura experimental proporcionada por Tycho Brahe, né, que era de Praga, né, ele era da República Tcheca, que na altura devia ser algum império uh, é, alemão, enfim. Na verdade, era uma reminiscência do Império Romano, o que havia sobrado do Império Romano na Idade Moderna. Né? Mas, enfim. E o Kepler passou a vida e chegou a um novo paradigma, que são as três leis de Kepler. Só que ele morreu acreditando que o paradigma não era bom e que o que valia eram outros modelos aí que ele havia estudado durante a vida toda. Tal a dificuldade de se implementar um paradigma. Até o próprio criador tem essa dificuldade, né? Tal é a complexidade de um paradigma, né? E de se implementar um novo paradigma. Isso exige mudança de concepções, né? E isso muitas vezes é complicado, né? E depois tivemos aí Galileu, vamos dizer, Galileu Galilei, que sistematizou essa ideia de método científico, que eu já expliquei, e, por fim, o Isaac Newton, que já dentro desse contexto um pouco mais moderno, né, muito semelhante o contexto da ciência no século XVIII, XIX e início do século XX, a sistemática da produção científica ganha outros contornos, né? O acesso, há uma mudança de acesso também, né? É, uma, cada vez que você avança mais décadas aí, nesses séculos, você está mais distante do feudalismo, né? Você está mais distante do enclausuramento das ideias, tanto pelas condições econômicas quanto pelas condições religiosas, né? Então, você começa a ter mais desenvolvimento, mais interlocução internacional e as ideias, a imprensa é fundamental para isso, né? A publicação de obras é, literárias, né? E científicas, né? De forma a disseminar o conhecimento, né? A ponto de figuras como, por exemplo, o Johann Carl Friedrich Gauss, que também foi um outro gênio do século XVII, né? Que era filho de trabalhadores, a sua mãe era analfabeta, e ele se tornou um matemático brutal, genial, fantástico, que causou aí impacto com ideias, teoremas e modelos, né? Utilizados por tantos outros cientistas e são de fundamentais contribuições para o entendimento do pensamento matemático e de muitas ciências, como eletromagnetismo, dinâmica de fluidos, a própria mecânica quântica, teoria quântica de campos. Então a popularização do conhecimento, ainda que num nível é, reduzido, ela passou a existir comparativamente a outros tempos. Né? Hoje é óbvio, hoje a popularização é muito maior, que até eu tenho as minhas equações, né? E qualquer um pode acessá-las, pode buscar no archive, por exemplo, os trabalhos onde vocês vão encontrar as equações de minha autoria. Né? Essas aqui são, por exemplo, para descrever fluxo de informação quântica, né? No modelo da mecânica quântica de Weyl-Wigner, né? Que é uma coisa que não é muito popular quanto Schrödinger ou quanto é, Heisenberg, mas é um modelo interessante para tratar problemas, sobretudo em que a gente tenha pequenas variações aí na mecânica quântica. Né? Como eu estou falando de mim, por exemplo, na questão do Web of Science, as pessoas não têm acesso às minhas obras publicadas, digamos, sob a égide de um controle dos pares. Mas vocês podem acessar um certo perfil dessas obras, que é um espelho do Web of Science, neste site dos Publons, né? Para isso, o pesquisador tem que se inscrever lá, né? Então, a responsabilidade do pesquisador, ele recebe uma identidade, como essa minha aqui, ele se inscreve lá e as pessoas vão ter acesso. A partir daí, ele vai poder exibir o seu profile científico. Então, aqui eu tenho lá 109 publicações avaliadas pelos pares, né? Até o momento em que eu dei esse print, 876 delas eu havia recebido 876 citações, né?
Eu tenho 14 trabalhos com pelo menos 14 citações, sempre no contexto da publicação avaliada pelos pares, né? E eu tenho mais reviews, eu já fiz mais de 50 reviews, mas eles só contabilizaram 4 aí, porque antigamente não se contabilizava, enfim. Né? É possível identificar cada um desses trabalhos com as respectivas citações, né? E também é possível se averiguar é, é, uma métrica das citações por, 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 por período, né? Basta clicar aqui na métrica e vocês têm acesso a isso. Né? Mas isso continua sendo um espelho científico. Aí agora não é mais uma questão de currículo Lattes acadêmico, é mais aqui um currículo científico mesmo, né? Com uma bibliometria científica. Isso é de acesso público. Tá? O pesquisador tem que estar lá inscrito, ele tem que ir lá e se inscrever. Né? Mas ele é de acesso público e é notoriamente científico o contexto. Mas ainda assim eu não estou acessando as obras. Né? Para eu acessar as obras, eu preciso estar dentro da universidade, né? Mas aí não é tão popular. Calma, vou chegar lá. Você precisa estar dentro da universidade. A universidade geralmente tem o acesso do Web of Science, aí, e também a titularidade dos direitos autorais das revistas, no quesito de exibição. Então você pode entrar em qualquer uma das revistas, como essas que aparecem aqui, por exemplo, Physics Letters B, Modern Physics Letters A, que mais tem? Journal of Energy Physics. Né? Você pode entrar no site das revistas através do site, através da rede de internet da universidade e lá na própria revista baixar o trabalho das pessoas. Né? Então para quem está dentro da universidade, para os estudantes dentro da universidade, sobretudo as universidades públicas, né? As universidades privadas não compram esse acesso, em geral. Né? Algumas sim, mas em geral elas não compram. Né? Então as universidades públicas, por meio da CAPES, é um portal de acesso da CAPES, né? E que aí eu acho até é fornecido para as universidades privadas, né? Eu acredito que sim, mas é um portal de acesso da CAPES, que é um organismo público, né, de fomentação à atividade científica. Através deles vocês vão ter acesso aos trabalhos científicos. Né? Mas você precisa estar. Esse acesso é fornecido pela CAPES às universidades, não ao indivíduo em si. Né? Então você vai ter acesso ao Web of Science e às revistas. Né? Revistas onde os trabalhos são publicados, nomeadamente em inglês, né? Com um conteúdo rigoroso de linguagem, rigorosíssimo de linguagem, né? Na maioria das revistas bem avaliadas, e as pessoas podem, então, um, um, dentro da universidade, os estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, os pesquisadores acessar esses trabalhos. Só que isso não basta, né? E o espelho não basta. O mais importante para as ciências duras é o archive, né? Que, como eu disse, mudou a ciência. O archive está disponível para todo mundo. Então você acessa o archive.org e você vai poder ter acesso a toda a produção de conhecimento científico é, é, do, que existe hoje na humanidade desde do início da década de 90. Né? Eu vou ver aqui se eu consigo disponibilizar isso para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então você digita aqui archive.org e você vai cair nessa página. Né? Aí você pode dar uma busca aqui, da forma que você quiser, por título, autor, resumo do trabalho, o jornal em que ele foi publicado, o número DOI do arquivo, né? Até pelo ORCID, que eu vou falar daqui a pouco, uma identidade do autor, enfim. Mas vamos por assunto, né? Vamos por título, vamos por título, vamos pegar um trabalho que no título tenha, digamos, neutrinos, neutrinos, de uma produção caseira, né? Neutrinos solares, mas foi possível perceber que você consegue acessar os PDFs, portanto, os trabalhos. E se eu vier aqui em PDF, e certo? O número de trabalhos ali agora já é da ordem de... Eu nem sei dizer se é de milhões, bilhões, trilhões, mas tudo que foi produzido desde o início dos anos 90. Aqui tá 8.030 na só área do de mês. ciências duras, Né? e está presente ali naquele repositório de arquivos que é de acesso universal. Qualquer pessoa da sua casa pode acessar aqueles trabalhos. É logicamente que não é qualquer pessoa que vai entender os trabalhos,
mas existe ali uma disponibilidade que toda a favorece a ciência que comunidade científica do todo mundo mundo todo, pode acessar, né? de casa. São trabalhos que Pois só bem, passaram por um crivo bem superficial para inserir os seus trabalhos aqui, dos tem administradores cientista está do acostumado com esse site, que são os procedimento cientistas e também, tudo mais. né? Então não tem uma avaliação assim técnica profunda sobre o conteúdo dos trabalhos. Isso é feito pelas revistas, né? Na análise de pares. Né? E reflexo dessa análise de conteúdo aparece nessas plataformas, como eu mencionei, o Publons, que é um espelho do Web of Science, né? E temos também o Worseed, né? Que é uma plataforma semelhante aos Publons e que tem lá toda uma documentação e uma bibliometria dos cientistas. Né? As revistas controlam essas identidades. Então, assim, na medida em que quando você submete um trabalho, hoje em dia, elas pedem um Worseed. Né? O próprio ACAPES, hoje em dia, ACAPES, vinculado ao MEC, né, o nosso organismo aí de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior, na iminência de se submeter um projeto à CAPES, ela também pede o Worseed, então as pessoas têm de ter o Worseed. Né? E assim que caminha hoje as redes colaborativas da ciência, sobretudo na área de ciências duras, né? Que pressupõe uma colaboração internacional mais intensa. Né? Então, realmente, o Archive fornece esse tipo de acesso, né? Aos arquivos científicos mesmo, são produzidos, e ele representa, então, uma forma de que, se você não tem condições por meio de uma universidade de acessar os trabalhos, né? Se você, por exemplo, é um estudante e está de férias e foi para sua casa, mas vai fazer seu trabalho de iniciação científica à distância, um relatório, né? Mesmo no período das férias, que é o que acontece a maioria das vezes, né? Ou você é um pós-graduando, em tempos de pandemia, né? Você pode acessar muitos dos trabalhos por meio dessa plataforma. Né? E também, como eu disse, não é a única. Se você quer uma publicação da revista, que é aquela que passou pela análise dos pares, que foi confrontada, né, que foi sobre a qual foi demandado correções e melhores explicações, né, para ter sido publicado numa revista, né, aí você precisa desse acesso providenciado pela CAPES, né, por meio da universidade, né, através da disponibilização das próprias revistas. Né, e enfim, tem um outro detalhe sobre o Archive, né? Foi muito importante. Até final da década de 80, para você publicar um trabalho científico, você tinha que pagar. Né? E não era barato, não. Hoje em dia ainda existem revistas que cobram. É da ordem de US$ 1.500 ou mais. Né? Com o dólar nesse precinho bonitinho aí de R$ 6, R$ 7, né? Você teria que pagar R$ 10.000 para publicar um trabalho científico. Né? E no caso, quem pagaria seria por meio de um projeto, e esse projeto é com dinheiro público. Então você imagine publicar um trabalho científico numa revista paga, né? Aí o valor é esse. É muito caro. Isso é muito caro, isso é muito dinheiro. Então essa ferramenta ela democratizou também a produção científica. Isso é fantástico. Né? Ela desaristocratizou a produção científica. Né? Então isso é muito importante, isso é muito importante. Até final dos anos 90, a forma de publicar o trabalho ela era muito elitizada, muito elitizada. Então, países mais pobres, mesmo como o Brasil, era difícil atingir um patamar de publicação elevado. Né? Então, isso foi muito importante. Isso aí foi muito importante para a humanidade. Né? Hoje a gente tem outras plataformas também, como o Google Academic, né? O Google Citation, muitas vezes é mencionado. Lá você também tem os trabalhos das pessoas, só que lá ele conta também seminários, conferências, né? Teses, dissertações, monografias.
né? E ele também não tem uma seleção apurada. Muitas vezes ele vai pelo sobrenome do autor e mistura um com o outro, né? Então o autor tem que estar constantemente filtrando e tomando cuidado para isso. Ele tem um apelo mais popular, justamente por abordar seminários, teses, trabalhos, etc. Tal, ele não é tão rigoroso quanto o Web of Science e quanto os espelhos do Web of Science. Mas ele também não dá acesso aos trabalhos, né? Ele dá acesso se a plataforma que armazena o trabalho, se o repositório que armazena o trabalho for de disponibilidade pública. Por exemplo, se você tiver uma tese de doutorado, ela vai aparecer aqui. A maioria das teses de doutorado é disponibilizada publicamente pelos repositórios das universidades, né? Então, nesse caso, por esse caminho, você pode clicar no link da tese e ela vai dar acesso junto ao repositório da universidade. Então, lá também vai poder ser encontrado, né? Por exemplo, se você, se um tal sujeito aí que defendeu uma tese de doutorado disponibilizou ela publicamente, né, você vai poder estudar a tese da pessoa a partir desse caminho aqui, né? Então, só que essa plataforma, ela é democrática também, né? Mas ela não é muito, digamos assim, preciosa na bibliometria, né? Para dar um exemplo do que eu estou falando, vamos confrontar aqui dois gigantes, né? O Zygmunt Bauman, né? E o Edward Witten, né? Google versus Google. Tá aqui, ó. O Zygmunt Bauman, ele é uma pessoa extremamente citada pelas suas obras hoje, né? Sobretudo pelo conteúdo aí da modernidade líquida, né? Ele tem aí o amor líquido, o medo líquido, o tempo líquido, enfim, são obras aí reverberadas por muitos pensadores brasileiros aqui, que são muito populares aqui no Brasil, né? Como o Karnal, o Cortella, o próprio Pondé, enfim, mas sobretudo o Karnal, que é um especialista nesse assunto, né? Então você já deve ter ouvido falar dessas pessoas. E o Bauman, então, tem essa enormidade de citações no Google, né? No Google Academics, tá bem? Outra personalidade é o Edward Witten. O Edward Witten é o responsável pelas teorias ZEMI, que são teorias de unificação de supercordas, né? Então, ele é de um domínio assim muito particular, muito específico, né? Poucas pessoas entendem os trabalhos do Witten. Tem que ter uma formação muito apurada. É completamente o oposto do Bauman. O indivíduo comum consegue ler o trabalho do Bauman e entender, né? Vai ter lá algumas dificuldades, mas ele majoritariamente vai conseguir entender o trabalho, se ele tiver uma experiência de leitura apurada. O Witten não, é impossível, né? O sujeito tem que ser um especialista. Eu não entendo, por exemplo, os assuntos que o Witten trata, mesmo sendo físico teórico, aí, com formação em teoria de campos e tal, né? Então você vê que o Witten é menos citado do que o Bauman, mas as citações do Witten são feitas por especialistas. Então, assim, o impacto do trabalho do Witten é diferente do trabalho do Bauman, né? Mas veja bem, se eu for comparar o Witten, né, com o Bauman, então, no Google, o Bauman tem aí o dobro de citações, são citações cavalares, mais de 400 mil citações do que são da ordem de centenas de milhares de citações. O Witten também, né? É um número bastante alto, né? Só que se eu fizer a comparação do Web of Science, aí muda muito a referência, né? Por quê? No caso das ciências duras, então, elas são de menos acesso, né? A pessoa tem que ter estudado muito, né? Então, é muito mais difícil falar besteira nas ciências duras. É muito mais difícil, né? Porque é muito fácil de ser desmascarado, né? Agora, sobre determinadas linguagens, é mais fácil você falar besteira, porque é mais difícil de ser desmascarado, é mais difícil de ser desmascarado, né? Então, no sentido científico da coisa, né? Então, o Web of Science ele publica as informações sobre a bibliometria de uma forma relativa aos trabalhos que passaram por esse crivo de análise de julgamento mais rigoroso dos pares científicos, não é? Ao passo que no Google a informação aparece lá, tudo bem? E como eu estava dizendo, então só para encerrar,
né? Um outro meio que existe é o das redes sociais. Mas não é. Vamos tomar cuidado, gente, o termo que eu estou usando aqui. Isso é uma rede científica, né? O ResearchGate é a única que existe com esse profile, com essa ideia de você ter ali uma troca de trabalhos. Então você pode disponibilizar seus trabalhos, as pessoas disponibilizam os trabalhos dela, né? As universidades disponibilizam os projetos de pesquisa, e assim vai, a troca de informações fica mais intensa, tem discussões científicas, enfim. Então é uma rede científica social, vamos dizer assim. Né? Ela foi desenvolvida com a ideia das redes sociais, mas ela é uma rede científica, não é verdade? Então, veja bem, temos aí um universo amplo de documentação, um universo amplo de repositório de dados, um universo amplo de trabalhos científicos, onde, sobretudo, os estudantes das universidades públicas podem acessar durante o seu período de iniciação científica, durante o seu mestrado, durante o seu doutorado. Né? Mestrandos e doutorandos já conhecem, mas os estudantes de graduação que muitas vezes não têm esse contato. Então a coisa está lá. Então não são notícias populares, certo? São ferramentas de acesso popular. Né? As pessoas podem acessar. O ResearchGate é aberto, né? O Archive é aberto, né? O ORCID e o Publons são espelhos abertos do Web of Science. O único que é fechado é o Web of Science. Né? O Web of Science ele mantém essa estrutura, digamos, editorial, essa estrutura de hierárquica aí no acesso só para as universidades, que tem sua razão de ser também. Né? Tem sua razão de ser, mas os outros permitem esse acesso. Então é muito fácil, a partir daí, consultar. Né? Aí você não precisa nem ir ali nesses repositórios, você pode ir no Wikipedia. Né? Wikipedia que é mais popular, mas que também é sério. Né? Mas ele não tem o rigor do controle, mas ele também é sério. Então no Wikipedia você vai lá identificar, certo? Que a cloroquina compõe, a hidroxicloroquina compõe um medicamento que é muito bom no combate aos sintomas da malária. Né? E também você vai entender lá que a Terra é esférica. Né? Então você nem precisa desses meios rigorosamente científicos. Né? Então, com tudo isso, hoje, indivíduos como o Gauss, né? Se a gente pensar nessa razão do fluxo de informação, eu não estou falando de desigualdade social. A desigualdade social ela ainda é o veneno da nossa sociedade. Né? Não só a desigualdade social, todo tipo de desigualdade, racial, social, de gênero, de sexo e tudo mais. Esse é o veneno da nossa sociedade. Né? Isso precisa ser ultrapassado, isso precisa ser vencido. Né? Mas, do ponto de vista do, do, do João Carlos, né? O Johann Carl Friedrich Gauss, o João Carlos Frederico Gauss, né? Que era filho de pais trabalhadores, camponeses, e cuja mãe era analfabeta, a vida para ele hoje, do ponto de vista científico, seria mais fácil. Né? Ele teria muito mais acesso. Né? Mas ele ainda assim venceu. Venceu porque realmente o cara era um gênio. Né? Agora, para quem não é gênio, para quem apenas estuda muito, estuda a vida inteira, né? No intuito de ser uma engrenagem no esgotamento de modelos, né? Fazer com que descobertas tenham a sua aplicação expandida, fazer com que a compreensão do mundo seja melhorada, que os métodos sejam mais bem aplicados. Essas pessoas comuns, que são os cientistas, são os estudantes, certo? Eles têm esse acesso, né? E a sociedade tem esse acesso também. Políticos, ministros, deputados, né, que fazem parte de comissão de educação, né? Todo mundo, professores, né? Engenheiros, advogados, né? Comunistas e neoliberais, todos têm acesso à informação científica. Todos têm acesso, ainda que seja na forma mais elementar, como aparece no Wikipedia, né? Mas todos têm acesso. Então, não se pode bradar
besteiras, não se pode diminuir a credibilidade científica daquilo que tem seu devido valor, porque a humanidade evolui com a ciência.